Oi, eu sou o Ian Bittencourt e esse é o primeiro episódio do meu podcast. Antes de me apresentar, por que 1, 2, 3 Flow? Eu tô lançando hoje 2 episódios de uma vez. Este que você tá ouvindo e o segundo que deveria ser o primeiro ou não, você que sabe. Mas ele já tá disponível aqui na plataforma. Durante os episódios eu vou explicar mais em detalhes o que é o Flow, mas basicamente é um estado de transe da nossa mente que pode nos ajudar a alcançar resultados extraordinários. E nesse podcast eu vou falar tudo sobre esse estado. Vou conversar com você sobre desenvolvimento pessoal, sucesso, carreira, estudo, espiritualidade, finanças. Vou te ajudar a entrar no flow, a forçar a sua mente a entrar no flow. Vamos falar sobre soft skills, que são as habilidades comportamentais, como você pode se especializar e aprimorar tudo isso. Vou trazer outros coaches aqui, profissionais de outras áreas, especialistas, e pode ter certeza, vou ajudar você a se desenvolver e mudar de vez sua vida, em todos os aspectos. Bom, mas deixa eu me apresentar para você. Se você não quiser ouvir, pula uns 5 minutos a partir daqui que tá tudo certo. Já disse no começo, mas meu nome é Ian Bittencourt. O nome é artístico, o de nascimento tem o Pereira no final. Mas eu sei que você vai ser legal comigo e não vai mandar mensagem lá no direct do meu Instagram pra me zoar. Aliás, se você ainda não me segue, procura lá o @omentorjovem, que sou eu. Sou natural de Bilac, no interior de São Paulo, mas vivi desde bebê até os meus 18 anos em Birigui. É do lado, gente, mas Bilac era mais barata ou era melhor pra nascer, não sei. Meus primos tudo nasceu lá e eu não vou discutir uma hora dessa com a minha mãe pra perguntar por quê. Desde criança eu sempre fui o garoto prodígio. Era extremamente antissocial, eu não sabia brincar como as outras crianças, não entendia a mecânica do pega-pega ou do esconde-esconde. E pra piorar, eu sempre fui lascado de problema respiratório, então não tinha fôlego e parecia um boneco de Olinda correndo, porque além de asmático eu sou alto e desengonçado. Aí vocês já viram como que vira tudo. Eu fui autodidata para me alfabetizar, e com 3 anos eu já sabia ler e escrever. Minha mãe me deixou sozinho com meu tio e ao invés dele me dar um brinquedo, ele me deu uma lista telefônica. Eu te pergunto, quem que dá uma lista telefônica para uma criança? Eu sempre tive memória eidética, que você deve conhecer como memória fotográfica. Então foi muito rápido o processo de associar as letras e a disposição delas com as figuras e as logomarcas que eu via na lista telefônica com a dos lugares na rua. Eu tinha e tenho até hoje uma facilidade muito grande de decorar, associar e lembrar das coisas. Uma coisa muito bacana e prática onde essa minha memória funciona muito bem é com o meu senso de localização. Hoje eu moro em São Paulo, capital, e para quem não é daqui, é uma cidade enorme. E eu raramente uso GPS por aqui. E olha que eu ando nessa metrópole toda, seja dirigindo, a pé, de transporte público. Quem anda comigo acha esquisito, às vezes até eu mesmo acho, mas é bem útil. Bom, minha adolescência. A parte da minha vida que eu gostaria de pular, mas não dá. Como todo nerd queridinho de professor, estrábico, com um estilo bem peculiar que incluía meias acima da canela e a camiseta do uniforme dentro do short, eu sofri todos os traumas que alguém dessa idade poderia sofrer. Desde zoações das mais simples, se é que existe zoação simples quando se trata de ofensa, até bullying e agressões verbais. E assim como quase todos os adolescentes que passam por essas coisas, eu também tive minha fase rebelde. Durou pouco tempo, mas ela existiu. Mas teve coisa boa na minha adolescência também. Quando eu tinha 14 anos, isso em 2013, começou uma coisa chamada peticionamento eletrônico. Para quem não é da área do direito, basicamente os fóruns e processos passaram do meio físico para o digital. Oportunista esse ano, né? Me aproveitei da situação de vulnerabilidade ali dos advogados, principalmente os mais velhinhos, e eu comecei a dar aulas particulares de informática e peticionamento eletrônico. E mais, eu ainda fazia manutenção dos computadores dessa galera toda advogada, as instalações dos certificados digitais, qualquer tipo de coisa ali eu estava fazendo. E advogado, gente, vocês querem gente com mais networking do que advogado? Rapaz, eu ganhei muito dinheiro, mas eu era adolescente, gente, então eu torrei praticamente tudo o que eu ganhei. Ao final do meu 3º ano do ensino médio, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu era muito bom em exatas e raciocínio lógico, então eu decidi prestar o vestibular nas federais e estaduais para fazer engenharia. Eu passei em 7, fiz matrícula em uma aleatória dentre essas para fazer engenharia de software e no meio do percurso decidi que não ia fazer isso. Aí eu passei em primeiro lugar no concurso de bolsa de um cursinho e decidi que ia fazer medicina.
Fiz pouco tempo de cursinho e, pra falar a verdade, eu praticamente não frequentava as aulas. Cheguei a passar em medicina, mas pra quem sabe o custo de uma faculdade de medicina, imagine o motivo pra eu não ter ido na época. E também nem era o que eu queria fazer. Me mudei de cidade e lá eu conheci uma pessoa com quem eu namorei e fui morar junto logo em seguida. Essa experiência de viver praticamente um casamento de mais de um ano no ápice dos meus 19 e 20 anos mudou minha vida radicalmente. De início, não foi para melhor, muito pelo contrário. Mas eu sou muito grato por todas as mudanças que me foram propiciadas por conta disso. Até porque a gente não tem muito juízo nessa época para achar que algo desse tipo poderia dar certo ou errado, né? Então a gente só mete a cara e vai. Pra ser sincero, eu nunca acreditei muito nesses processos de coaching, essa coisa toda de espiritualidade, desenvolvimento pessoal. Acho que eu fui muito movido pelo preconceito que as pessoas criaram com o coach, principalmente por conta dos que se dizem assim e não são. Mas o que acontece? Eu não só tava no fundo do poço, como eu já tava mobiliando ele, colocando um quadrinho ali, lavando uma louça. Eu tava morando em uma cidade onde eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém, não tava estudando, não tava trabalhando, tava tomando 5 remédios psiquiátricos por dia. E o Rivotril era leve perto dos que eu tomava, viu? Eu tava pesando mais de 100 quilos, sendo que meu normal sempre foi abaixo dos 80. Enquanto ainda estava nessa situação, eu comecei a pesquisar coisas relacionadas a coaching e tudo mais, mas nada de fato relevante ou que eu achava que iria agregar em alguma coisa na minha vida. Porque a gente não tem juízo, gente. 20 anos na cara, ninguém tem juízo. Até que um dia, eu me lembro perfeitamente que foi numa quarta-feira à tarde, eu tava passando roupa e aí eu recebi uma ligação da minha mãe. A gente tava com relação estremecida tinha cerca de 1 ano, então aquela ligação realmente me surpreendeu. Mas naquele dia ela não ligou pra falar comigo como mãe, ela ligou pra falar comigo como coach. E se ela tinha algum objetivo com aquela ligação, eu tenho certeza que ela atingiu. Claro que não foi de imediato, mas foi no mesmo dia. Ali eu decidi que eu precisava mudar. E eu tomei o primeiro passo pra mudar, que era sair dali, daquela pessoa, daquele contexto. E de forma muito conturbada, eu consegui. 2 fatores importantíssimos auxiliaram nessa mudança: inteligência emocional e o coaching. Se você não pulou a minha história e ouviu até aqui, minhas sinceras desculpas. Mas eu fiz questão de dizer tudo isso por algumas razões e que eu vou numerar. Se você quiser anotar, fica a seu critério, mas só lembrar já ajuda. A primeira, nem sempre o que começa bem, termina bem. A segunda, nem sempre o que começa mal, acaba mal. A terceira, tudo pode mudar em uma fração de segundo. E a quarta, você é 100% responsável por todas as coisas que acontecem na sua vida. Tá bom, eu vou explicar esse último antes que você feche esse episódio e fale que eu vivo dentro de uma bolha sem analisar outro contexto, blá, blá, blá. É claro que você não tem culpa de não ter nascido em berço de ouro, eu também não nasci. E as pessoas com quem eu convivo também não nasceram. Você não tem culpa por não ter estudado nas melhores escolas, mas especificamente nesse caso eu vou dar um exemplo muito simples. Se você está me ouvindo agora, você tem acesso à internet e eu não preciso nem citar as milhares de maneiras que existem de ganhar dinheiro com isso ou de aprender alguma coisa com isso. Então vou fazer um aditivo na minha frase. Você não é responsável pelo contexto em que foi inserido, mas você é responsável pelo que faz com ele, pela forma que lida com ele. E voltando aos 2 fatores que eu citei ali em cima, vamos falar primeiro sobre inteligência emocional. Pode-se dizer que uns têm e outros não. Mas a parte boa disso é que com um pouco de esforço você pode desenvolver a sua. Tá bom, Ian, beleza, mas o que é essa inteligência emocional? Vamos lá. A gente tem 2 lados no cérebro, ou 2 hemisférios. O lado esquerdo é o lado racional, o lado lógico, o lado que precisa de provas para acreditar em alguma coisa. O lado capricorniano da coisa. O lado direito é o lado subjetivo, o lado sonhador, o lado emocional, o lado câncer. Cada pessoa tem um lado predominante. Antes, era muito comum dizer que normalmente os homens tinham como predominante o lado esquerdo e as mulheres o lado direito. Mas hoje isso já caiu por terra. Ainda bem, né, gente? Porque hoje a gente tem mulheres ocupando cargos de liderança, ocupando posições que antes a gente nem passava pela cabeça que um dia isso seria possível. Mas elas estão aí para mostrar pra gente que a gente tá todo mundo errado.
E a inteligência emocional, basicamente, é a capacidade de transitar por esses dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. É a capacidade de saber gerir e saber lidar com o seu lado emocional, só que de forma racional. A gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos episódios. E o segundo fator é o coaching. Não, é o coaching. E eu sei que o coaching ficou um pouco queimado nos últimos tempos por conta dos falsos coaches que existem por aí. Mas não dá pra gente falar que ele não funciona. Bom, o coaching nada mais é do que um processo em que o profissional, que é o coach, e esse profissional precisa ser certificado, gente. Essas pessoas que vocês olham aí que se dizem os falsos coaches, que queimou essa galera toda, normalmente não são certificados. E esse coach orienta um cliente com técnicas e métodos que são voltados para desenvolvimento pessoal, para desenvolvimento profissional. Se o processo for eficiente, ele vai promover a evolução e o desenvolvimento dessa pessoa que procurou o processo. E eu posso falar que o principal objetivo do coaching é justamente liberar o potencial máximo de uma pessoa. E dessa forma, ela consegue fazer importantes mudanças de vida, carreira, criar e atingir metas e qualquer outra coisa que faça parte do seu desenvolvimento. Se liga no próximo episódio que nós vamos explorar um pouco melhor esses dois assuntos. Se você aprendeu alguma coisa comigo hoje, me dá um feedback lá no Instagram, me segue no @omentorjovem, que todos os dias, ou quase todos os dias, ou nos dias que eu lembro, eu tô postando stories com dicas de alta performance, coaching, PNL e até me arrisco na cozinha de vez em quando pra te ensinar a fazer um brigadeiro daqueles pra impressionar o @ que não sou eu. Assuma suas ações antes que elas assumam você. Bom sucesso e até o próximo episódio.